Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, a mais uma semana de tratamento, de estudo e reforma íntima, como a Sheila colocou, na casa de Mateus e Tomás. Meu nome é Lucas, sou tarefeiro aqui na casa, sempre, toda semana, algum dia eu estou aqui, mas geralmente segundas-feiras e quartas-feiras e algumas terças. Ou seja, quando chamar, nós está aí, que é para isso que a gente está aqui, Eu hoje não estou trazendo minhas apresentações de sempre, porque eu estou com um problema no computador, então eu vou trazer aqui uma reflexão sobre um tema que eu abordei na última terça-feira, que foi sobre a ideia de evolução e semeadura no espírito. E, como sempre, a fala da nossa amiga Sheila vai se conectar perfeitamente com a proposta de reflexão que eu estou trazendo aqui hoje. Mais uma vez, gente? A palestra espírita, ela é muito mais um momento para dar aquela incentivada, motivada na gente, para a gente buscar fazer o estudo na nossa casa. Porque aquilo que o palestrante traz aqui não é nem uma gota d'água do oceano e do cesto de tesouros que estão tanto no Evangelho de Jesus quanto na literatura espírita. Então, o que eu vou falar aqui hoje de forma limitada, simplificada, é muito mais um convite para que todas e cada um de vocês faça o seu estudo, busque suas informações, exercite aquilo que nossa amiga Sheila falou, que é essa fé raciocinada. Porque o encontro íntimo de cada um de nós com o Evangelho é único. Cada um de nós lê a Bíblia, lê o Evangelho, lê as obras de Kardec, lê as obras do Chico, com a experiência de vida de cada um. E isso é único. Então, muito mais do que tudo, eu queria deixar esse convite aqui para vocês. E não é para vender livro, não. Porque aqui tem biblioteca para pegar de graça. Na internet tem os mais de 400 livros do Chico de graça. Quem tiver faltando, só me falar que eu arrumo o livro. Então, não tem desculpa, tá bem? Então, vamos lá para fazer a nossa reflexão aqui de hoje. Evolução e a ideia que Paulo traz na Carta aos Gálatas, capítulos 5 e 6, que é a ideia de semeadura no espírito. Como a Sheila colocou aqui para nós, antes de eu chegar, nossa vida aqui na carne, nossa vida aqui nesse planeta, gente, graças a Deus, tem um sentido, tem um propósito, tem um porquê e um para quê. Graças a Deus, cada um de nós, ainda que com experiências distintas, com dores, com aflições, ansiedades, nós não estamos aqui à toa. E todo esse sentimento negativo, assim como as alegrias e os momentos inesquecíveis, eles têm propósito, eles têm um motivo de ser. E o Espiritismo, lendo os ensinamentos de Jesus, ele traz explicitamente qual é esse sentido da existência para nós. É essa busca por uma autoevolução espiritual, seguindo Jesus no serviço ao outro. Então, o projeto de Jesus
E o Espiritismo traz essa forma de ver a vida que nos traz respostas. Que nós não podemos nem cair no viés e na inclinação que o mundo gira em torno do nosso umbigo, e nem também ir no outro extremo, de que nós não temos nenhuma importância no universo. Sim, somos importantes, somos seres, espíritos, criados e amados por aquilo que nos criou e que a gente chama de Deus, por falta de outro nome. Mas o projeto que a criação tem para nós é nessa busca do desenvolvimento de todas as nossas capacidades e inteligências. E essas inteligências, quando a gente pensa com a psicologia moderna, né? Inteligência não é só capacidade de fazer conta, não. Inteligência também não é só capacidade de escrever, de saber as leis da física, as leis da astronomia, não é astrologia não, hein? Astronomia, do movimento dos astros, dos corpos celestes. Inteligências hoje, para a ciência contemporânea, é todas essas capacidades humanas que nos diferenciam dessa mesa, dessa cadeira. Por exemplo, a capacidade musical, de saber ler uma partitura, de compor música, é um tipo de inteligência. A capacidade, né, química, que está na camisa da nossa companheira, né? Descobrir as leis que regem o mundo atômico ou das partículas subatômicas, os quarks, os Plancks, os bósons. Mas também é a ciência do cotidiano, da culinária, de descobrir todo um universo de receitas, sabores, saber se relacionar uns com os outros. Muita gente que trabalha com comunicação tem uma ciência no saber falar, no saber se relacionar. Tem inteligência emocional, saber se escutar, saber escutar o outro, saber ser um pacificador. Então, quando a gente para e expande a ideia que a gente tem de inteligências, a gente começa a refletir de que com uma vida só, às vezes, não vai ser possível desenvolver tudo, né? Saber tocar violão, saber as leis de Newton, saber fazer todos os bolos da culinária mineira, ser um grande comunicador, ser um grande nadador ou nadadora. Só daí a gente já começa a perceber que essa ideia de reencarnação, ela está conectada com essa ideia de quê? Evolução. De que aquilo que nos criou, que é uma inteligência suprema, projetou a existência humana para que ela não ocorra apenas uma vez só. Por quê? Se existe algo que chamamos de Deus, e para Deus existir tem que ser uma inteligência suprema e amorosa, tudo é calculado com os mínimos detalhes. Então, todos nós vamos ter
todas as oportunidades possíveis de desenvolver todas as dimensões das inteligências humanas. Desde a capacidade de descobrir as leis da matéria, a física, a química, a biologia, a culinária, a música, a dança, o teatro, as artes, quanto também a evolução, nos convoca que a cada encarnação, a cada nova existência, nós vamos expandindo a nossa capacidade de amar e servir o próximo. Por quê? Porque na trajetória evolutiva dos espíritos, desde que a gente vem habitando corpos minerais, corpos animais, tem muitos instintos que nos foram úteis no passado e agora a gente tem que começar a desligar. Igual aquela ideia que a ciência da evolução, da biologia provou. Nós, seres humanos, já tivemos cauda. Nós descendemos dos macacos. Mas chegou um ponto da nossa evolução que a cauda já não era o que mais? Necessária. Já tivemos uma dentição de animais selvagens, garras, couraça, pelagem fortíssima. Porque em dado estágio da nossa vida evolutiva, a sobrevivência era definida no quê? Ou mata ou morre. Mas ao longo do tempo, esse espírito que habitava esses seres, que não tinham outra opção, eles achavam que a não ser matar ou morrer, eles vão descobrindo outras formas de viver junto, onde a violência, o egoísmo e o instinto de conservação vão sendo cada vez menos o quê? Necessários. Igual o rabo. Ao longo da nossa evolução espiritual, além de perder a garra, a couraça, as mandíbulas, nós também temos que aprender a perder uma série de atributos do espírito que já não são úteis mais hoje. E muito menos amanhã, e daqui a 10 anos, e daqui a 100 anos. Quais são esses que Jesus nos leva a refletir? Orgulho, egoísmo, né? Avareza. Quem mais quer contribuir? Vaidade excessiva, luxúria e até medo. Inclusive o medo da própria morte. Porque à medida que a gente também vai evoluindo espiritualmente, a gente vai descobrindo que a morte é o quê? Só mais um estágio, um processo de troca de capa, como diz meu avô. Troca de capa. E quando a gente começa a adquirir essas questões, entender-nos como espíritos que estão evoluindo há milênios, e espíritos que têm um infinito para evoluir, porque quando é que acaba a evolução? Só quando a gente chegar a ser Deus. E quando vai acontecer isso? Nunca. A gente vai chegando cada vez mais perto, mais perto, mais perto e reconhecendo que ainda estamos muito longe. Mas isso é uma coisa maravilhosa.
Porque essa ideia complexa de universo, elas nos traz uma poesia para a vida, um sentido profundo para a existência, uma estrada maravilhosa para percorrer. Porque se a humanidade já conquistou tantos e tantos avanços, apesar desse pessimismo que está imperando hoje, olha o quanto já caminhamos em termos de tecnologia, em termos de leis, inteligência artificial, olha aí, ó. É claro que cada passo evolutivo vem um novo desafio. É lógico, vamos ter que encarar os desafios da inteligência artificial, mas e quantos benefícios que vão vir e já estão vindo? Né? E isso é evoluir. A gente vai largando aquilo que já não acrescenta mais para abrir espaço para tantas e tantas novidades maravilhosas que estão por vir. Contudo, né? A evolução é maravilhosa, promissora, a gente não tem nem ideia do quão bom que vai ser a vida amanhã. Porém, existe algo que se chama livre-arbítrio. E a gente pode escolher, dentro de graus de escolha, porque quando a gente fala em livre-arbítrio, já vem o Pedrinho da sala e fala assim, como assim que eu tenho livre-arbítrio? Então, se eu quiser pular de um prédio e sair voando, eu posso? Também assim, né, meu amigo? Livre-arbítrio quer dizer não uma liberdade de fazer tudo o que a gente quer. Mesmo porque nós vivemos numa sociedade, num coletivo, que existe leis, uma Constituição, que tem limites. Que a minha liberdade acaba quando começa a do outro. Mas a ideia de livre-arbítrio, ela quer dizer que tudo o que acontece na nossa vida, nós temos a capacidade de julgar se é bom ou ruim, se é belo ou se é feio, se é útil ou se é inútil. Então, o livre-arbítrio quer dizer de uma liberdade de consciência. Mas, o nosso livre-arbítrio, nós ainda somos seres que estão explorando essa liberdade de consciência. E está tudo ok. Porque nesse exercício de experimentar a liberdade de consciência, a gente vai tendo que decidir, tomar escolhas. E como dizem os filósofos existencialistas, e hoje já virou uma coisa até banal, cada escolha é uma renúncia. Não podemos viver todas as escolhas ao mesmo tempo. Se eu decido estar aqui no Centro Espírita, plena segunda-feira, 8h30 da noite, eu usei meu livre-arbítrio, correto? A não ser que alguém veio aqui, né? Obrigado. E eu espero que não seja o caso de ninguém. Mas se eu escolhi estar aqui hoje, foi uma escolha. E todo o resto que eu escolhi não fazer para estar aqui. E assim é todo dia na nossa vida. E na nossa trajetória evolutiva. E aí? Escolher é bom ou é ruim? Qual que é a resposta? Do bom pensador? Depende, né?
Se escolher é bom ou é ruim, depende do que eu estou escolhendo. Porque é isso que o Espiritismo vem nos convidar a partir de Jesus, para que a gente comece a assumir um lugar de filhos e filhas de Deus maduros, adultos, que estão utilizando a consciência e o livre-arbítrio para escolher qual a melhor forma de evoluirmos com mais segurança, com mais tranquilidade e um trajeto evolutivo que não seja bom apenas para mim, mas que seja bom também para o coletivo. E é aí que nós, adolescentes espirituais, de vez em quando o quê? Tropeçamos. Por vários e vários e vários motivos que não vêm ao caso. Por exemplo, assumimos certos compromissos com a balança, com a nossa dieta, E aí, de vez em quando, a gente chega do trabalho assim, meio cansado, enfesado, aí já olha para aquele bolo de chocolate maravilhoso na geladeira, e o compromisso e a escolha da vida saudável vai para onde? Por água abaixo. Ou então, a gente assume um compromisso que esse ano eu vou no centro espírita toda semana. E aí, chega na próxima semana, aliás, nessa semana, você tinha marcado para vir na casa espírita quinta-feira, e o que vai ter quinta-feira? Atlético e Cruzeiro, não é verdade? Eu acho que é quinta, Não tenho certeza. E aí aquele compromisso que se assumiu na primeira ligação daquele amigo ou daquela amiga, vai para onde? Água abaixo. E assim somos nós em tantas coisas, Porque tudo é feito de decisões. Vou comprar dólar ou vou comprar euro? Vou fazer dieta ou vou meter o pé na jaca? Vou fazer reciclagem do lixo da minha casa? Ou vou jogar tudo embolado de qualquer jeito e problema do catador? Vou tentar ver menos vídeo no YouTube e focar nos meus estudos, no meu trabalho? Ou vou fazer uma maratona e virar à noite, vendo coisas menos edificantes? Escolhas, livre-arbítrio. E a questão é que essa ideia de pecado travou a humanidade por muito tempo. De achar que Deus, ou aquilo que chamamos de Deus, porque ninguém sabe o que é, de verdade, acha que está lá com a caderneta, essa é ruim, ela faltou, Não fez o dízimo, inferno. Essa aqui não, traz a cesta básica toda semana, céu. Quem sou eu? E a gente ainda tem essa visão de Deus, Como se fosse um contador de banco que está lá com a caderneta. Quando a gente vai pegar a doutrina espírita e vai compreender de que quem está fazendo a contabilidade da própria vida somos nós mesmos. Através desse exercício infinito de escolher, semear e colher. Um exercício
infinito, que vai ficando cada vez mais aparentemente complexo, mas que também pode ser resolvido facilmente. Porque a gente já tem a fórmula que serve para qualquer escolha na vida. Desde casar ou comprar uma bicicleta, a desde mudar de emprego, ficar no emprego, vir para o centro espírita ou não, que se chama lei de amor. Lei de justiça, amor e, acima de todas, aquela que não erra nunca, caridade. Por que será que quando a gente decide aplicar o verbo amar nas nossas escolhas, a nossa semeadura e a nossa colheita começam a transformar? Por que será que quando a gente decide amar como Jesus amou, apesar dos desafios incríveis que vão aparecer, a gente começa a entrar numa linha evolutiva e num trajeto, num trilho de amplitude das nossas inteligências e da nossa capacidade de amar inacreditável? Por que a gente começa a evoluir mais, melhor e mais rápido quando a gente começa a imitar Jesus? Embora, e isso ele nos alertou, não quer dizer que não haverão desafios, não quer dizer que não haverão dores. Porque o adolecer, o sentir dor, é parte do trajeto evolutivo de desligar, cortar aquele rabo, cortar aquelas heranças que já não servem mais para nós. A dor na evolução, e ela ocorre, e Jesus foi completamente transparente com todos os apóstolos. Inclusive, ele deu testemunho de dar a vida para demonstrar a vitória sobre a morte, demonstrar a imortalidade da alma, demonstrar que ninguém pode com a lei de amor. A dor é esse processo de desligamento dos hábitos antigos. A dor, como a Sheila colocou, ela nada mais é do que o efeito da luta contra nós mesmos. Vamos dar um exemplo? 3 exemplos, pensando em Jesus, né? Quando a gente começa a querer semear, escolher com Jesus, ou seja, aplicar a lei de amor em qualquer situação de escolha que a vida envolve, a gente começa a entrar em certos dilemas. E o primeiro deles, que a lei de amor traz, e a lei de caridade, que é fazer ao outro sem esperar nada em troca. Ela já vai nos colocar num desafio existencial o quê? Imediato. Por quê? Por conta da nossa evolução, a gente foi aprendendo a fazer só quando a gente recebe. Então, veja, gente, não é culpa nossa. Ao longo da nossa trajetória evolutiva, milhões de encarnações, a gente foi educado a
fazer e demandar algo em troca. E está tudo bem. E em certo ponto a humanidade descobriu o quê? A ideia de lucro. Que não é só fazer para o outro esperando algo em troca. É fazer para o outro esperando que eu vou receber o quê? O dobro, o triplo, 10 vezes mais. E até um certo ponto da evolução humana isso foi útil. Mas hoje, nesse mundo de transformação planetária, nós estamos sendo convidados a viver a lei de amor, a viver a lei de caridade, que nos coloca na situação, primeiramente, de dar conta de fazer para o outro sem esperar nada. E isso é fácil? A casa espírita é maravilhosa por causa disso. Aqui não precisa fingir ninguém de santo, porque a gente já sabe que nós não somos. Mas se tiver alguém aqui, você me desculpa, porque eu não. A casa espírita nos coloca, quando a gente vê tudo como evolução, que ninguém nasceu pronto, nem Jesus. Porque mesmo Jesus é um espírito que viveu milhares de anos. É nosso irmão mais velho. Por isso que ele dá conta de fazer tudo o que ele fazia. Não é isso que ele falou com Nicodemos? Que tem que nascer de novo? Ele já deu a letra. Nós vamos conseguir sim amar igual Jesus amou. Chegar no ponto de dar a vida pelo outro. E morrer até de forma injusta. Em nome do projeto divino, do amor coletivo. Mas para isso, o que a gente precisa desenvolver? Musculatura. Experiência. Porque quando a gente começa a viver a lei de amor, e a gente começa do mais básico, isso não é nem caridade, isso é o básico. Por exemplo, seguir a lei. Por isso que é justiça, amor e caridade. Para muitas e muitos espíritos, seguir a lei já é o quê? Um mega desafio. Não tirar vantagem, não pegar ali alguma coisa indevida, não desviar um recurso que não era seu. Para muitos espíritos, viver aquela lei de Moisés, aqueles 10 mandamentos, já é um desafio muito grande. E como é que vence esse desafio? Vivendo, se esforçando, até que chega um ponto que não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, não falar o nome de Deus em vão, não adulterar, não cobiçar a mulher ou o homem alheio, isso vai ficando o quê? Natural. Mas não é natural porque ninguém nasce assim. É um processo evolutivo. O que nós estamos falando aqui? Que a gente vai aprendendo, muitas das vezes, o quê? Sendo ferido. Como é que o homem de Neandertal começou a aprender que matar o outro não é solução para o próprio problema? Quando o outro chegava e o quê? Matava ele. Quando que nossos antepassados foram descobrindo que roubar era um problema? Quando você começa o quê? A ser roubado. Aí você fala, nossa, realmente isso dói. E assim o ser humano vai construindo leis e instituições para fazer que isso ocorra. Mas e a lei de amor? Como é que eu consigo começar a aprender a amar? Geralmente, para muitos espíritos, começa amando a própria família.
né? Aquele tipo de pessoa, faço tudo pela minha família, dou a vida pela minha família. Ok, já é um passo. Porque quantos pais, mães, filhos, filhas, né? Abandonam o idoso no asilo, larga o filho, sai de casa. Então começa no seio da própria família, a lei de amor. E quando você está ali calibrado na capacidade de amar dentro de casa, você está pronto para o próximo passo. Mas geralmente, às vezes, a gente começa a amar mais fora de casa do que dentro de casa. Por quê? Doutrina espírita coloca. Geralmente, quem nasceu ali grudadinho com a gente são as pessoas que a gente tem mais dificuldade de aceitar a diferença, de ver que pensa diferente. E aí vai subir no desafio. Aquelas pessoas que não demonstram gratidão por nada do que a gente faz, que nunca retribuem o bem que a gente faz por elas. E aí vem aquele desafio evolutivo dentro do lar. Olha aí, onde é que é o primeiro terreno que a gente é comandado a semear? O lar. Por quê? Porque provavelmente é um dos lugares mais difíceis. Não todos, porque tudo é equilibrado, né? Vem aquela irmã maravilhosa e aquele tio insuportável. Vem uma avó que é uma princesa e vê um neto que você não dá conta nem de ligar. Tudo vem um equilíbrio. Mas é justamente em todas essas situações que o cristão e o cristão espírita é convidado a desenvolver o quê? A musculatura do coração, a musculatura do sentimento, fazendo primeiramente porque Deus mandou. Quem nunca passou por isso? Às vezes você vai fazer uma coisa para o outro ali até trincado. E você olha para Jesus e fala, ó, essa você vai ter que pôr na conta porque vai ser duro. Dói muito a primeira vez. Aí depois vai vir a segunda vez, viu, gente? Tem que falar para vocês que não existe nenhum problema que resolve instantâneo. Porque vai vir de novo. Você fala, nossa, lá vem de novo. Mas a segunda vez vai ser difícil, mas já não vai ser tão difícil quanto a primeira. Pode ver. A terceira vez, difícil, mas um pouquinho mais fácil. E vem a quarta, e vem a quinta, e vem a sexta. E você já vai até aprendendo a fazer diferente. Você já dá o auxílio e já dá uma letra para a pessoa, ó, estou te ajudando aqui, mas quem sabe no futuro, para você não precisar de novo, você faz isso. Aí a pessoa já vem de novo procurando, mas ela mesma já fez diferente. Ela fala, ó, daquela vez que você me ajudou, eu aprendi um pouquinho, mas vou precisar de sua ajuda de novo. E nesse esforço nosso de ajudar quem muitas vezes nem merece, a gente vai aumentando a nossa musculatura do amor e vai criando ali com o outro um projeto para que o outro também se melhore. Porque aí na 10ª vez que a pessoa chegou, você fala, opa, não, vou te ajudar. Mas você topa ir ali no centro espírita comigo? Vou te ajudar, claro. Mas eu vou te dar esse livro aqui também. Com certeza que eu vou já te ajudar. Mas você topa da gente sentar ali um pouco, conversar,
compreender por que você está agindo assim, por que você está agindo assado. E aí, quando vê, a gente não está dando só a caridade material. A gente está ali semeando ideias, semeando valores. A gente está ali sutilmente, com muito amor e muito carinho, fazendo essa pessoa expandir o ponto de vista, questionar o comportamento. E aí a gente começa a entender qual que é essa ideia de Jesus, dessa autoevolução através do serviço com o outro. Porque para ajudar o outro, gente, e é isso que a gente vai aprendendo, não basta dar. Tem que dar, mas tem que dar com inteligência. É isso que a fé é raciocinada em tudo. E quando a gente vê, e eu não sei quem aqui já viu isso na própria casa, porque eu vi, na minha, as pessoas vão transformando, às vezes vendo só o nosso exemplo. Às vezes a gente vai semeando só o exemplo, calado em silêncio. E a outra pessoa vai, uai, tá tudo dando certo para ele, tá tudo dando certo para ela. Será que se eu mudar, as coisas vão começar a dar certo para mim também? Ou a gente começa a mudar primeiro dentro de nós, semeando a mudança, os bons valores, a lei de amor dentro de nós. O outro começa a ver que a gente está diferente. E aquela relação de briga, de inimizade, de competição, começa a transformar também. Porque tudo na vida, gente, e é aí que o Espiritismo nos traz, na psicologia humana, nas relações humanas, tudo começa pelo sentimento. O sentimento, a emotividade, é a usina dos nossos pensamentos. O sentimento e a emotividade é o que colore as nossas palavras, é o que colore os nossos gestos. E quando a gente começa a transformar o nosso sentimento, a nossa emotividade, tudo que a gente vai tocando, tudo que a gente vai fazendo, desde do bolo que a gente cozinha, até o nosso trabalho, nosso bom dia, vai tudo transformando. E aí a gente vai aprendendo a maior lei do universo. Por que que a lei de amor e a semeadura do amor sempre traz bons frutos? Ainda que demora, ainda que demanda paciência, cuidado, poda. De vez em quando tem que podar a planta também, não tem? Mas tudo isso vai trazendo os frutos. E aí que está o segredo de Jesus, o segredo do Espiritismo. Que para você começar a ver os resultados da evolução espiritual na sua vida, primeiro você tem que agir. Primeiro você tem que semear. Primeiro você tem que entrar numa postura de coragem, de fé, de crença, de que eu vou me esforçar aqui o máximo agora, mas que essa caridade difícil aqui vai voltar para mim e para o outro. De que esse esforço aqui, às vezes de eu não bater boca, não retribuir o mal com mal, vai voltar sim, como coisas boas na minha vida. E é justamente aí que muita gente desanima.
Porque a gente, como os trabalhadores da última hora, a gente quer receber antes de ir para a lavoura. Ou a gente já acha que é tarde demais, como os trabalhadores da última hora. Contudo, se você começar o trabalho de evolução agora, ou Jesus que começou há milênios atrás, nós vamos receber o mesmo salário. O mesmo. Que é o desenvolvimento das nossas inteligências e da nossa capacidade de amar. E quanto mais preparados e evoluídos estivermos, mais recurso vai chegar para a gente. Só que esse recurso, para continuar chegando, a gente tem que continuar passando. Porque a boa árvore é aquela que dá o quê? Muitos frutos. E quanto mais frutos a árvore dá, mais o jardineiro faz o quê? Cuida, aduba, dá água, protege. Enquanto a árvore está dando. Então, o segredo da evolução com Jesus, o segredo da evolução numa ideia de um Deus que é uma inteligência suprema e amor infinito, é a ideia de que nós somos árvores. E quanto mais a gente dá e cresce, quanto mais frutos maravilhosos a gente começa a produzir, mais a semeadura espiritual vem. Porque está vendo que a gente está dando, vai vir mais recurso, igual a parábola dos talentos. Quanto mais a gente multiplica os recursos que a gente tem, pode não ser nada. A gente pode ter 10 sementinhas. Mas quanto mais a gente vai jogando e distribuindo, mais vai multiplicando. Por 10, por 100, por 1000. Igual o tal do grão de mostarda. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, mais a gente vai ter que exercitar a inteligência para distribuir. E nós vamos evoluindo. Enquanto evolui o outro, enquanto contribui para a humanidade, e todo mundo vai ganhando ao mesmo tempo. Veja, se essa proposta de Jesus, se essa proposta do Espiritismo não é libertadora, porque todo mundo pode evoluir o quanto quiser, na velocidade que quiser, de acordo com a sua capacidade e inclinação e sentimento de querer o quê? Dar. Mas, para isso, o primeiro movimento é sempre nosso, fechando. Enquanto a gente se colocar numa posição, e mesmo assim ainda vem um empurrão, e mesmo assim a gente às vezes não merece e vem e abenece. Mas quando a gente começa a agir por nós mesmos, gente, a gente entra num ciclo virtuoso, que quanto mais eu dou, mais eu vou recebendo. Quanto mais eu dou, mais eu vou recebendo. E aí sabe o que acontece? A gente não quer parar de dar. A gente não quer parar de servir. E quando vê, a caridade e o amor, que era tão difícil, começa a virar o quê? Algo natural, algo prazeroso. E aí, a conquista evolutiva começa a virar um hábito, um automatismo. E quando vê, a gente já está
árvores lindas, frondosas, dando para todos, sem distinção, sem seleção, sem critério. Chegando na ideia da lei de amor máxima, que é servir ao outro, inclusive ao adversário, inclusive ao inimigo. É lá, é nesse ponto que a nossa evolução começa a acelerar. Rumo a Jesus, rumo a Deus e com a nossa felicidade, na felicidade de servir. Porque quanto mais eu sirvo, mais eu sou servido. Um mecanismo divino maravilhoso que o Espiritismo e Jesus coloca claro na nossa frente. Quem quiser ler mais sobre isso, né? Pega o livro Fonte Viva do Chico, dá uma lida para a gente entender essas questões do colher, do semear, do tempo de ceifar, do tempo de deixar para trás o que não serve e do tempo de evoluir. Dá uma lida e tire suas conclusões, beleza? Ficamos por aqui, agradecendo a presença de todas e todos, fazendo uma última mentalização final, pedindo ao jardineiro ou jardineira universal, a Criadora, o Criador, que não se esqueça de nós, árvores ainda em desenvolvimento. Estamos aqui buscando hoje o adubo, as bênçãos, o esterco, a chuva, todos esses recursos que viemos buscar aqui hoje, Senhor. Somos muito gratos e nos colocando como plantinhas que vão encontrar um meio de retribuir para o mundo, retribuir para os nossos familiares, retribuir para quem a gente não conhece, retribuir até para os nossos adversários todas essas bênçãos que vocês estão colocando na nossa vida aqui hoje. Pedimos a coragem, a força de acreditar que à medida que a gente faz, a gente também recebe. Fortalece a nossa fé, Senhor, para acreditar que nenhuma caridade é inútil, de que tudo que a gente distribui volta para nós. Que o dia que essa crença estiver firme na nossa cabeça, a gente vai semear indiscriminadamente para qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. E vamos colher com abundância, porque esse universo é rico de maravilhas e de misericórdia para qualquer um que habita a terra. Assim seja. Um abraço, boa semana e vamos em paz.